Bom dia, com muita alegria, com esta música linda. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de tratamento do Dr. Bittencourt. Bom dia, pessoal. Como se diz por aí, né? O ano agora começa, né? Acabou o carnaval. Vamos em frente, então. Bom dia. Bom dia, pessoal, com alegria. Bonitinho. Bonitinho. Fausto. Bom dia, turminha! Bonitinho, você me prestigia. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, gente. E hoje a gente fala de brilhar no dia 14, né, Fausto? Um convite mesmo para que a gente absorva aí esse entendimento e aonde quer que a gente esteja, a gente brilhe o entendimento de Jesus. Eu caminho na mesma reflexão do Fausto, quando Mateus reporta, né, esse comentário de Jesus dentro das bem-aventuranças. E eu achei bastante interessante, porque ele vem dizendo mais ou menos assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, os que estão aflitos e sobrecarregados. E aí a gente pode trazer para nós assim, olha, bem-aventurados os que realmente têm dificuldades, né? E aí você brilha a vossa luz. E o que representa isso, né? Se representa que legal ter dificuldades? Não é nesse sentido. É que diante das dificuldades, tiremos disso o melhor proveito possível. E aí, a gente pode caminhar um pouquinho mais, e aí pega no nosso... como é que é? No sapato? É pedra do sapato? Porque assim, a gente vai ter que sair do lugar comum de quem diz assim: se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? A culpa é minha, então eu ponho na Lícia. A culpa é minha, eu falo que foi a Alda que me irritou, né? A culpa, foi eu que me chateei, mas foi porque o Theo falou aquilo. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E aí vem o convite de Jesus, né? Bem-aventurados, brilha a vossa luz. Então, se eu estou vivenciando dificuldades íntimas, cabe a mim buscar em mim o melhor possível para que eu possa responder em mim, dentro da lei de amor que eu já reconheço, que eu já entendo que habita em mim. Então, diante dos infortúnios da vida, ao invés de dizer a culpa é do Theo, olha lá como é que ele fez. Eu vou dizer: eu ainda me irrito com essa situação, ainda há uma lacuna na minha intimidade, e o que eu posso responder agora para responder brilhando a minha luz? Quais são os meios que eu vou acionar em mim para acender a luz que habita em minha intimidade? Porque é reconhecido, já reconhecemos que há amor, nós somos amor. Nós somos criados para o amor. Mas é como uma semente, né? Está ali, aquele germe latente, com a força criadora da vida. Mas ela precisa encontrar um solo fértil. E quem dá esse solo fértil somos nós, que vamos botando ali um adubo, aguando na medida do possível, protegendo das intempéries sempre existentes, tendo a paciência daquele processo de germinação, de crescimento, para dar os frutos necessários que darão, mas que cabe a nós esse cultivo diário e essa paciência, essa perseverança, porque não é uma existência de 20, 30, 70 anos, 100 anos,
120 anos, que vai fazer com que a gente enxergue os frutos dessa semente. Mas o entendimento, como diz Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, deixa eu só trazer aqui para eu não ser leviana com as palavras. Licença, viu, Lícia? O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. O entendimento que eu tenho da minha existência espiritual, eterna, me dá fundamentos para eu construir na perseverança, no equilíbrio, na paciência, esse cultivo diário. Porque se não for isso, por que eu vou abrir mão de certas coisas se eu vou viver aí 40 anos, só acabou a minha existência? Mas quando eu penso num objetivo maior, para além de uma única vida, e aí tá a beleza desse Cristo Consolador, né? Do trabalho de Kardec, permitindo que se descortinasse para nós esse entendimento profundo, amadurecido das nossas múltiplas existências, para nos fortalecer o trabalho diário, para nos dar um sustento do nosso trabalho, da nossa insistência ali no trabalho do bem. Então, vem para nós essa ideia, brilha a nossa luz, está aí o nosso trabalhinho. Fazer com que a gente descubra esses acessos da nossa intimidade, para que a gente possa dar as melhores respostas possíveis. Porque se a gente for pensar, eu não sei se vocês lembram da última conversa que nós tivemos aqui, nós trouxemos o Belarmino Bicas aqui, né? E aí ele vai trazendo que são pequenas coisinhas no nosso dia a dia, que vão trazendo os dissabores, né? Que vão amargando a nossa existência. E aí, se a gente tiver um cuidado, uma atenção, essas pequenas coisinhas a gente vai conseguindo aos poucos ir substituindo por doses de amor. Eu já não preciso pensar assim. Eu já posso fazer diferente. Ainda que a resposta natural em mim ainda não seja o bem, eu já busco aqui dentro fazer do melhor possível. Porque hábitos se constrói com repetição. Eu vou repetindo aquele comportamento, sentindo a gostosura de viver naquele outro modo de agir, e aí aquilo ali vai repercutindo em mim um novo status operandi. Como é que fala isso? Modus operantes, não é isso? Então, eu vou reestabelecendo uma nova forma de estar no mundo, né? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que ele fala assim, ó. Pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? E aí os espíritos respondem: só não tem que lutar aquele em que já há progresso realizado. A luta é para todo mundo. Porque todo mundo foi criado do mesmo jeitinho. E aí precisou se esforçar para fazer com que essa semente germinasse. E há um processo ali a se vencer. Há barreiras inúmeras ali para se vencer. Perdi. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhe custa e suas ações lhes parecem simplíssimas. Isso ele fala para quem age naturalmente. Ah, doutor Bezerra, mas como que ele faz isso, gente? Como é que ele dá conta de responder dessa forma? Como é que ele pensa em reencarnar de novo se ele pode ir para um planetinho melhor? 15 ideias, né? É a força do bem que habita na sua alma, naturalmente. Né? Ah, mas Jesus é Jesus, né? Olha o que ele fez. Jesus, eu vou falar de Jesus. Você vai me comparar com Jesus? Não, não é a questão de comparar.
mas é questão de ser exemplo. Se eu assumo que ele é o meu exemplo, deixa eu ver como é que ele faz. Então, não é natural em mim ainda, é igual, sei lá, quem vai aprender balé, sei lá, ou natação, né? Ou uma atividade física diferente. Uma vez, eu fui inventar de ir para essas danças de academia. A pessoa ia para um lado, eu já estava lá do outro lado, achando que eu estava no passinho certo. Eu falei, não dá. Você vai aprender, aquele processo inicial, você é descoordenado. Não é tão natural. A não ser que quem já tem desenvolvido essa habilidade. E aí consegue levar com mais facilidade. Como é que você faz? Como é que você entra nesse computador e inventa essas coisas todas, Theo? Né? Como é que é tão fácil para você? E é tão difícil para tanta gente? Houve um processo de aprendizado. E as questões... as respostas emocionais que nós damos também são condicionadas a aprendizados. Então, vamos ver o que a mensagem nos traz. Para onde eu vou? Para cá? Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. E aí é interessante, né? Porque a gente fala assim, fulano brilhou, né? Então, essa ideia de um poder ou de uma relação de destaque. E a gente, na verdade, esses brilhos que a gente vai cometendo na nossa, que só a gente e a nossa espiritualidade dá aquela vibrada íntima. Nossa, eu já dei conta disso. Olha como eu consegui responder isso agora. Nossa, isso passou e eu nem me chateei com essa situação. São os brilhos internos que a gente merece comemorar. É uma vitória íntima, esses pequenos passos que a gente vai dando. Olha, fulano respondeu assim e eu já consegui. Vamos lá. Né? Eu não respondi na mesma moeda. São os pequenos brilhos que a gente vai tendo na nossa existência. Né? Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Kardec e os espíritos nos orientam que, espírita, amai-vos. Depois, instruí-vos. Então, a questão do... às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, esse trem de espiritismo, vocês têm que estudar demais da conta. Mas o convite é mesmo esse, para que a gente possa aprender. É o estudo que vai dar uma base intelectual para na hora que a gente for viver a experiência, a gente fala assim, peraí, como é que é mesmo? Deixa eu fazer diferente. E de tanto repetir, aquilo ali se torna natural e às vezes a gente mesmo olha para nosso eu de 10 anos atrás e fala assim, cara... Ou então, de 10 anos atrás, olha para a gente hoje e fala assim, como é que você dá conta de responder assim? 10 anos de luta, de esforço, de dedicação, de busca de conhecimento e de busca desse processo íntimo mesmo. Santo Agostinho nos fala, olha aqui dentro, reconhece quem é você. Porque para eu saber esse lugar íntimo, onde está a minha semente, eu não tenho que adubar, não tenho que cuidar. Eu tenho que conhecer o que o terreno precisa. Eu tenho que conhecer quais os nutrientes que eu vou ter que colocar naquele terreno. Para isso, eu vou ter que fazer uma análise do terreno. Não é? É essa análise do nosso campo íntimo. Saber o que está envolvido aqui dentro. E é uma análise diária. Urge, no entanto, compreender, no imediatismo da experiência humana, que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem
à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer, de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Então, quando Kardec nos instrui a instruir-nos, ele primeiro fala do amor. E o amor é essa instrução em ação. É o evangelho em ação. Então, a gente sai desse lugar só do falar por falar, mas eu falo primeiro para dentro de mim. Não tem uma história que tem um sábio, que eu não lembro mais qual, eu não sei se era o Gandhi, que falava, vem daqui a uma semana, vem daqui a não sei quantos dias. Uai, mas por quê? Porque eu primeiro precisava fazer. Não é assim? Alguma recomendação? Era o açúcar? Então, era alguma recomendação que ele tinha que dar, e aí, volta daqui depois de um tempo, porque eu preciso primeiro fazer. Primeiro sou eu. Primeiro sou eu. E aí, ao me trabalhar, em mim, eu viro lição. Nas minhas obras. Tem um texto que eu gosto muito, que é quando Jesus vai orientar os discípulos sobre o discipulado, né? Como que ele vai como é que os discípulos vão espalhar o evangelho? Jesus não vai estar mais, como é que vai ser isso? Me conta, vamos lá. Vai ter uma transmissão ao vivo, online, né? Vai ter o WhatsApp, vai ser aula. Vai ser como essa coisa, vai ter um livrinho que a gente vai divulgar para as pessoas. E aí Jesus vai respondendo cada dificuldade deles e no final ele fala, olha, seja você o evangelho. Porque é isso que tem condição de repercutir no mundo. É o exemplo sincero de uma caminhada de esforço no bem, que tem condição de ser exemplo, de repassar o evangelho de uma forma verdadeira. Então, os nossos esforços de cuidar desse campo íntimo para brotar essa semente. Ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso. Não é só o conhecimento. Ele é a base para nos dar alimento e sustento para as nossas reflexões e para a nossa caminhada. Fundamental, mas precisa caminhar com equilíbrio, com a ação, com o amor. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estiver, brilha a luz do evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento dentre a expectação e a desconfiança. Fala isso, mas lá em casa, não é ou não é? Age assim, mas sai daquela porta, eu sei como é que é. E aí, qual a força disso? Né? Porque somente em fundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo, Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai, que está no céu. Nessa parte do trecho em que Jesus nos traz as bem-aventuranças e faz esse nosso convite, ele fala duas coisinhas antes, segundo Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E tem um texto do Emmanuel, que eu também gosto muito, que ele fala assim, olha, às vezes tem uma sala bem escura, e se você acende uma chama de uma vela bem pequenininha, o que vai acontecer? Todo mundo vai identificar aquela luz e ela vai ter o seu clarão e a sua utilidade ali naquele ambiente. Então, por menor que sejam, por maiores que sejam os nossos esforços ainda na ação do bem, nós já estamos no esforço. E essa pequena chama acesa, junta com a chama de um,
com a chaminha do outro, a gente faz uma fogueira, um clarão, e aí por assim vai. E uma chama vai contribuindo com a outra, um aprendizado vai contribuindo com o outro. E não deveriam ser assim os nossos lares, os nossos ambientes familiares, ao invés de trocas de farpas, que muitas vezes são, porque a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, dentro de casa, eu faço isso com muita facilidade. E aí, às vezes, a gente trocar esses papéis de tirar a cobrança do outro. Não é o outro, não é a exigência do outro. É como que eu... Mas, Ângela, você escutou a mensagem que tem que brilhar a sua luz e você não está brilhando. Você está falando isso? E se eu acabei de fazer o quê? Né? Então, são esses mínimos comportamentos diários que a gente se perde, como Belarmino Bicas, em pequenos movimentos, em pequenas coisas. E aí ele continua assim: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Se eu já conheci e aquilo ali para mim é um encanto, meu Deus, vamos fazer com que isso transborde por meio das minhas ações e comportamentos no convite no convite indireto àqueles que me circundam. Olha como é que a Dani respondeu a isso, que coisa interessante que ela fez. Né? E assim a gente vai aprendendo, trocando luz, brilhando um pouquinho de cada um para se ajustar nessa dimensão do mundo. E aí é quando ele fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, trazendo essa ideia de sois a luz do mundo, ele nos lembra que toda criatura é uma fonte de luz por si, uma fonte de amor em si. Todos nós. Então, a gente pode voltar orgulhoso para casa, falando assim: eu carrego a fonte do amor. Porque é isso. Nós somos luzes. Agora, cabe a nós esse esforcinho de fazer com que essa luz brilhe. Cabe a nós. É somente a nós. Esse trabalho, essa dedicação de trazer luz no mundo por meio da gente. Porque às vezes a gente critica demais, é a sociedade, é isso, é o povo, mas é assim. Mas e como que eu estou me comportando? E no prefácio do livro Sentinelas de Luz, Emmanuel nos traz assim, que eu achei bastante bacana para compartilhar também. Todos nós somos sentinelas da luz pela atividade que despendemos para que a luz da compreensão e da paz se estabeleça no mundo. Em síntese, queremos dizer que toda criatura humana que aspira à sublimação de si mesmo precisa confiar em Deus e trabalhar. E aí a musiquinha de hoje foi como? Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Porque um dia, de fato, todos nós seremos anjos. E aí, para ir finalizando a nossa conversa por hora, vamos lembrar do trecho do cego de Jericó. Eu gosto da interpretação que o Andrei faz sobre essa passagem do cego de Jericó, que ele nos traz que o cego se comportava como um mendigo na rua, um mendigo no sentido de que abriu mão de si mesmo e se deixou à parte, de lado, fora, excluído. Mas que em determinado momento, diante da multidão e de Jesus que passava por ele, parece que algo o despertou e que ele é como se dissesse: eu preciso sair desse lugar. Não dá mais para ficar nessa escuridão. E aí começa a pedir a Jesus auxílio. Jesus, filho de Davi, não lembro direito as palavras, tende piedade de mim. E ele vai repetindo, repetindo em voz alta, e os discípulos falam: fica quieto, senhor.
E até que em um determinado momento, Jesus se direciona para aquele lamento, aquele pedido de socorro, mas ele diz assim: venha até aqui. E isso é muito bacana, porque é como se ele dissesse para nós, em plena confiança: você é mais do que você está achando que você é nesse momento. Então, o convite do brilhar a luz é quando Jesus nos fala: olha, você é mais do que nesse momento você está se comportando. E vejam como que nós podemos fazer isso nas nossas relações individuais. Quando alguém chega descontrolado ou com um desconforto para nos trazer, ao invés de julgar e de criticar, o meu sentimento pode ser: você é mais do que isso que você traz. Deixa eu ver como que eu posso me conectar com a sua melhor parte, ainda que ela esteja respondendo em dor e sofrimento no momento. Nesse momento, eu acionei a minha luz. Eu me permito brilhar para me conectar com o melhor do outro. E aí o cego de Jericó diz que levanta e tira a sua própria capa. A capa que o esconde, que o coloca numa situação a menos do que realmente ele pode ser. A capa que, olha, eu vou tirar aqui porque, na verdade, eu sou luz. Né? Eu vou tirar essa capa do orgulho, da vaidade, da inveja, porque, no fundo, eu sou amor. Eu vou tirar essa capa que, ao longo das existências, por medo, por instinto de preservação, porque eu não compreendi direito a lei, eu me envolvi. E passei a agir de uma forma que me distanciou da lei de amor. Mas essa capa hoje, eu resolvo abrir mão. E vou até Jesus. Esse movimento é o brilhar a luz para buscar esse caminho da redenção com boa vontade, fé e coragem. Porque nós somos luzes. E cabe a nós brilhar essa luz. E quando ele se aproxima, então, de Jesus, e Jesus, com toda a delicadeza, pergunta para ele: o que você quer? Porque é isso que Jesus pergunta para a gente. E aí, o que a gente responde? O que realmente nós queremos? Quais são os nossos sinceros pedidos nas nossas existências? Os nossos lamentos se envolvem em torno de quê? Qual que é a base dos nossos pedidos? Porque é aí que está a chave de muitas das nossas questões. Talvez a gente se desespere num pedido que, quando a gente vai ver o cerne daquilo ali, a gente faz: não faz sentido. Isso não faz sentido mais para a proposta que hoje eu busco na minha existência. Então, quando Jesus pergunta para ele: o que queres de mim? O que queres que eu faça? E ele fala: que eu veja. Que eu seja capaz de ver a luz que eu sou, para eu me conectar com essa luz que você é. Então, que Jesus nos abençoe muito, com muita confiança, possamos seguir com muita fé, com muita coragem, sendo sincero com o que nós somos, mas tirando diariamente essas capas que impedem que a nossa luz brilhe e que possamos seguir a Jesus, pedindo luz do esclarecimento, para que a gente possa fundamentar as nossas escolhas e escolher brilhar a nossa luz. Muito obrigada.